Tudo começou com um canal pequeno no YouTube chamado Asterisco Olho Aéreo Asterisco. O dono era um jovem chamado Caio, apaixonado por tecnologia e paisagens isoladas. Ele tinha o costume de explorar lugares abandonados com seu drone, filmando ruínas, florestas e casas que pareciam esquecidas pelo tempo. Certa noite, enquanto testava o alcance máximo do equipamento em uma região rural próxima a uma cidadezinha chamada Bela Vista, ele capturou algo que mudaria completamente sua vida. O vídeo começava como qualquer outro, um sobrevoo tranquilo sobre uma plantação, o som leve das hélices cortando o vento. Mas aos 3 minutos, algo surgiu entre as árvores, uma estrutura circular, semelhante a um poço, coberta por símbolos estranhos, e ao redor, pessoas de capuz preto paradas, imóveis, olhando para cima, como se soubessem que estavam sendo observadas. Caio ficou imóvel diante da tela. Recuou o drone, tentando entender se era uma encenação, talvez algum tipo de culto filmando algo ali. Mas quanto mais aproximava, mais bizarra a cena se tornava. As figuras começaram a se mover lentamente, formando um círculo em volta do poço. O drone pairava acima, gravando cada detalhe, até que, de repente, todas as cabeças se voltaram ao mesmo tempo para o alto. O sistema de transmissão travou. Por alguns segundos, a imagem congelou. Depois o vídeo mostrou o drone girando sozinho, sem que Caio tocasse nos controles. Uma interferência começou a ecoar no fone, algo como um sussurro metálico. Ele desligou o controle apavorado, mas quando a tela apagou, a última imagem mostrava um rosto pálido, sem olhos, ocupando todo o enquadramento, olhando diretamente para ele. Nos dias seguintes, Caio tentou repetir o voo, mas o drone simplesmente se recusava a decolar naquela área. O GPS mostrava uma interferência constante e a bateria drenava em questão de minutos. Então ele decidiu editar o vídeo e postá-lo mesmo assim. No título, colocou asterisco algo estranho nas florestas de Bela Vista asterisco. Em menos de 24 horas, o vídeo viralizou. Milhares de comentários diziam que aquilo parecia um ritual satânico. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo ao fundo, e alguns juravam ter ouvido gritos quando o drone travou. Mas o que mais assustou Caio foi um comentário deixado exatamente à meia-noite. Você não devia ter mostrado isso. O perfil que comentou não tinha foto, nome ou histórico. Apenas aquela frase. Ele tentou ignorar, mas no dia seguinte, o mesmo comentário apareceu em todos os seus vídeos, inclusive nos antigos. Na terceira noite, Caio acordou com o som do drone ligado sozinho dentro do quarto. As hélices giravam devagar e o controle, sobre a mesa, piscava uma luz vermelha intermitente. Ele jurava tê-lo deixado descarregado. O aparelho começou a gravar, apontando para a janela, e a tela do monitor ligou sem que ninguém tocasse. O vídeo mostrava a casa vista de fora. Alguém pilotava o drone, mas Caio estava dentro. Ele saiu correndo para o quintal, mas não havia ninguém. O drone subia, sumindo entre as nuvens, até desaparecer completamente. Quando voltou para o quarto, percebeu que o arquivo da filmagem estava salvo automaticamente no computador. Ele deu play. O vídeo mostrava o drone sobrevoando a floresta novamente, até parar sobre o mesmo poço. Mas agora havia algo diferente. No centro do círculo, uma cruz feita com o próprio drone de Caio, e na base dela, algo que parecia um corpo. Apavorado, Caio chamou 2 amigos para ir até o local no dia seguinte. Usando coordenadas antigas do GPS, conseguiram chegar à clareira. O poço estava lá, mas seco e coberto por cinzas. Nenhum sinal das figuras de capuz. No chão, havia pedaços queimados de plástico e metal, as hélices, a câmera e partes do corpo do drone dele destruído. Mas o que fez todos recuarem foi o que estava escrito nas pedras ao redor. Olho Aéreo viu o que não devia ver. Um silêncio pesado tomou conta do grupo,
até que um deles notou algo se movendo dentro do poço. Quando iluminaram com o celular, viram algo que parecia uma mão subindo devagar, segurando o que restava da câmera do drone. Eles correram, mas o vídeo daquela noite mostrava algo impossível. A mão filmando sozinha enquanto seguia entre as árvores. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Caio depois disso. Seu canal foi excluído, seus amigos sumiram das redes sociais e a casa onde morava foi encontrada vazia, com o computador ligado e a pasta drones aberta. Dentro havia um único arquivo chamado *final.mp4*. Quem afirma ter assistido diz que o vídeo começa com imagens aéreas de uma floresta, depois mostra o drone descendo lentamente, até revelar, entre as árvores, várias cruzes feitas de drones quebrados, ao centro, o corpo de um homem deitado idêntico a Caio. Quando o drone se aproxima, o corpo abre os olhos e sussurra algo inaudível. A tela pisca, e o som de hélices toma conta do vídeo. O arquivo termina com uma frase escrita em vermelho: "Agora você também foi visto." Desde então, relatos de drones sobrevoando casas à noite se tornaram comuns em Bela Vista, e alguns moradores dizem ouvir sussurros metálicos vindos do céu antes de dormir. O segundo caso aconteceu em uma pequena cidade do interior chamada Monte Sereno. Um videomaker chamado Leandro costumava usar o drone para registrar casamentos e festas. Tudo corria bem, até o dia em que foi contratado para filmar um evento num sítio afastado. O local era belo, mas cercado por uma floresta densa e silenciosa. Quando o sol começou a se pôr, Leandro aproveitou o momento para captar algumas imagens aéreas noturnas, testando a nova câmera térmica que havia comprado. O que ele não imaginava era que, naquela noite, o drone registraria algo que parecia impossível de existir. O vídeo começava com a visão térmica sobre o campo, pessoas dançando, rindo, luzes piscando. Ao fundo, uma figura completamente fria sem calor corporal surgiu parada entre as árvores, imóvel, observando a festa. Intrigado, Leandro aproximou o drone para ver melhor. O sensor térmico mostrava todas as pessoas como manchas vermelhas e amarelas, mas aquela figura era de um azul profundo gelada, sem sinal de vida. Ele pensou que fosse um bug na câmera, mas quando trocou para o modo visual normal, a figura ainda estava lá. Parecia uma mulher, de vestido branco, parada à beira da floresta, olhando diretamente para a lente. Leandro, fascinado, manteve o drone fixo na direção dela. Foi quando as luzes da festa piscaram e o som do gerador falhou. Por um breve instante, o vídeo mostrou a mulher dando um passo para frente rápido demais, como se o tempo tivesse saltado. Então a transmissão falhou. Quando voltou, o drone estava deitado no chão, filmando o gramado de lado, e o som de passos se aproximava lentamente do microfone. Leandro correu até o local indicado pelo GPS para recuperar o drone, mas quando chegou, o aparelho estava intacto, pousado no mesmo ponto de onde decolou. As hélices ainda giravam devagar, como se tivessem acabado de desligar. Ele voltou para casa confuso, achando que o vídeo tivesse corrompido. Porém, ao revisar o arquivo, algo estranho havia acontecido. A figura agora aparecia em vários pontos da filmagem, mesmo em ângulos onde antes não estava. No reflexo das janelas, no espelho do banheiro da casa de festa, e até no céu, entre as nuvens, como se estivesse observando de todos os lugares ao mesmo tempo. Leandro tentou excluir o vídeo, mas o arquivo não desaparecia. Cada vez que reiniciava o computador, o sistema criava uma nova cópia, com nomes diferentes, todos com o mesmo tamanho e data de modificação. Nos dias seguintes, começaram os ruídos. Primeiro, o som leve de hélices dentro de casa, mesmo com o drone desligado. Depois, vozes, curtas, fragmentadas, vindas do computador. Um dia, Leandro acordou e encontrou o drone ligado sozinho, flutuando a poucos centímetros do chão, filmando dormindo. Quando ele se levantou, o drone se afastou sozinho e pousou no corredor. O arquivo daquele vídeo foi salvo automaticamente e mostrava algo terrível. No canto do quarto,
A mesma mulher de vestido branco, imóvel, observando ele dormir durante horas. O rosto dela nunca aparecia nítido, apenas um borrão pálido, os cabelos longos e o corpo rígido, frio, sem vida. Leandro tentou destruir o aparelho, mas quando jogou contra o chão, ele apenas apagou a luz por alguns segundos. Então ligou de novo, emitindo um som semelhante a uma risada metálica. Desesperado, Leandro procurou ajuda em fóruns de tecnologia e acabou descobrindo que outros usuários relataram o mesmo problema. Vídeos corrompidos mostrando figuras semelhantes, quase sempre captadas perto de áreas rurais. Um deles mencionava a Mulher Fria, uma lenda local sobre um espírito que aparece em gravações aéreas e marca aqueles que a filmam. Segundo as histórias, quem capta sua imagem é condenado a ser observado por ela até enlouquecer. No 7º dia após o primeiro vídeo, o drone começou a voar sozinho à noite. Vizinhos diziam ouvir o som de hélices cortando o ar sobre as casas e um clarão branco atravessando as janelas. Certa madrugada, a câmera de segurança do prédio de Leandro registrou algo inexplicável. Ele saindo de casa, andando sonâmbulo, seguido por seu drone que flutuava atrás dele como se o guiasse. Na manhã seguinte, encontraram o corpo de Leandro no campo onde havia filmado o casamento. O drone pairava móvel sobre ele, girando lentamente, até que a bateria se esgotou e caiu ao chão. A filmagem final mostrava o rosto de Leandro olhando fixamente para o céu, com os olhos congelados, e acima dele, por um breve instante, a figura da mulher branca refletida nas nuvens, observando. O vídeo foi apreendido pela polícia. As cópias começaram a circular na internet. Quem assiste até o final afirma que, após alguns segundos, o reflexo da mulher aparece na própria tela do computador ou do celular, com o rosto finalmente nítido que a câmera do dispositivo liga sozinha, mesmo sem permissão. Muitos dizem que, depois de ver o vídeo, começaram a ouvir o som de hélices dentro de casa, mesmo sem terem drones por perto. E a lenda se espalhou. Ela continua voando à noite, procurando novos olhos que a vejam de cima. O terceiro caso começou de forma curiosa. Um grupo de exploradores urbanos chamado Drone Hunters decidiu investigar uma área florestal no interior do Paraná, onde moradores relatavam ouvir sons de motores à noite, mesmo não havendo estrada nas redondezas. A missão parecia simples: sobrevoar o local, mapear o terreno, publicar o conteúdo no canal. O grupo era formado por 4 amigos: Júlia, Tiago, Marcos e Rafael. Eles chegaram à região em uma tarde nublada e montaram um acampamento próximo a um antigo casarão abandonado. Ao entardecer, Tiago subiu o drone e começou a gravar o que parecia uma trilha de terra coberta de folhas secas. Tudo parecia normal até o drone captar algo que não estava nos mapas: uma estrada larga, perfeitamente reta, iluminada por uma luz azulada, que desaparecia a poucos metros dentro da floresta. Nenhum dos 4 lembrava de ter visto estrada alguma quando chegaram. Intrigados, decidiram seguir a direção indicada pelo drone. Conforme avançavam, perceberam que o terreno parecia mudar, o ar ficava pesado, o som dos insetos cessava por completo. Júlia observava a tela do controle, enquanto o drone deslizava suavemente acima das copas das árvores. Então, algo brilhou. No vídeo, via-se uma sequência de veículos enferrujados dispostos lado a lado, como se tivessem sido estacionados há anos. Carros antigos, ônibus queimados, bicicletas cobertas de poeira. No centro daquela clareira, havia uma torre metálica com algo preso no topo. Um objeto redondo, semelhante à carcaça de um drone, mas muito maior, com luzes piscando em intervalos regulares. De repente, o sinal de vídeo se distorceu e por alguns segundos todos ouviram o som de vozes distantes, como se alguém estivesse sussurrando dentro do fone. Marcos sugeriu encerrar o voo, mas Rafael insistiu em continuar. Ele queria imagens exclusivas para o canal. O drone se aproximou da torre e foi nesse momento que a câmera captou o impossível: dezenas de drones menores pairando ao redor, todos iguais ao deles, girando lentamente no ar. Nenhum fazia barulho, nenhum respondia a sinais de controle.
O painel mostrou interferência completa e o drone começou a girar em torno de si mesmo, filmando de forma descontrolada. No meio da confusão, Julia percebeu uma figura entre os veículos abandonados. Era uma pessoa ou algo que parecia uma andando com movimentos curtos, como se cada passo fosse travado por algo invisível. De repente, a imagem congelou num close de um rosto coberto de cicatrizes metálicas e o vídeo travou com o som de hélices em frenesi, seguido por um grito distante. Naquele instante, o drone caiu. Todos correram até o local indicado pelo GPS, mas o que encontraram foi apenas o controle queimado, o visor preto e o cheiro de plástico derretido no ar. Nenhum vestígio do drone. Quando voltaram ao acampamento, perceberam algo ainda mais assustador. No chão, sobre a barraca, havia um símbolo feito com pequenas hélices quebradas, formando um olho. Ninguém havia trazido peças sobressalentes. Tiago quis ir embora, mas os pneus do carro estavam cortados. Durante a madrugada, barulhos começaram a cercar o acampamento, o zumbido inconfundível de drones voando em círculos sobre as árvores. Quando olharam para o céu, viram dezenas de luzes vermelhas piscando, todas sincronizadas, apontando diretamente para o grupo. As câmeras começaram a gravar sozinhas, e o som das hélices se transformou em uma espécie de coro metálico. Na manhã seguinte, apenas Julia foi encontrada, andando sozinha pela estrada principal, com o olhar perdido e o controle do drone nas mãos. A polícia a interrogou, mas ela não lembrava de nada. Os outros 3 nunca foram encontrados. Quando os peritos analisaram o conteúdo do cartão de memória, descobriram mais de 12 horas de gravações noturnas. O vídeo mostrava o drone flutuando sobre a clareira, filmando os amigos cercados por drones antigos que giravam lentamente em volta deles. Em certo momento, uma das máquinas se aproximou de Rafael e pousou em seu ombro, fundindo-se com ele, como se o metal se moldasse à pele. O som que seguiu foi ensurdecedor. As últimas imagens mostravam Julia correndo. Logo antes do vídeo terminar, uma sombra alada feita de drones subindo ao céu, com dezenas de olhos piscando em vermelho. Semanas depois, moradores da região começaram a relatar avistamentos de luzes estranhas sobre a floresta. Algumas pessoas afirmaram ouvir risadas ecoando junto com o som de hélices, e outras disseram ver drones sobrevoando telhados à noite, com símbolos pintados nas carcaças. Um investigador local, curioso, foi até o casarão onde o grupo havia acampado. Dentro da sala principal, encontrou um mural feito com peças metálicas e fios entrelaçados formando uma frase: "O céu nos viu primeiro". No centro do mural, um único drone flutuava sozinho, emitindo um som grave e constante. Quando o policial apontou a lanterna, o drone ligou a câmera e projetou uma imagem na parede. Julia parada na estrada, olhando fixamente para ele, com o rosto coberto de metal. O vídeo terminou abruptamente, e desde aquela noite, os sons de drones sobrevoando o Monte Sereno se tornaram diários, como se algo estivesse multiplicando suas máquinas à procura de novos pilotos. O quarto caso surgiu de um arquivo misterioso que apareceu em um fórum de tecnologia chamado Sky Footage. O vídeo, sem título, mostrava uma cidade costeira à noite, filmada de cima por um drone. Aparentemente, era apenas uma sequência de voo comum até que, aos 2 minutos, a câmera captou uma linha de luzes no mar, formando um círculo perfeito. As luzes se moviam devagar, como se seguissem um padrão, até desaparecerem subitamente. O usuário que publicou o vídeo afirmava não ser o autor. Dizia ter recebido o arquivo por e-mail, sem remetente, e o nome do vídeo era apenas "Não olhe para baixo". O post viralizou e um youtuber chamado Diego decidiu investigar. Ele viajava pelo Brasil registrando fenômenos estranhos e, ao ver aquelas luzes, acreditou estar diante de algo extraterrestre. Diego foi até a cidade indicada pelos metadados do vídeo, um vilarejo chamado Pontal Escuro, no litoral sul. Chegou ao entardecer e montou o equipamento em um mirante abandonado, com vista direta para o mar. O céu estava coberto por nuvens baixas e o vento trazia um cheiro forte de maresia misturado com algo azedo, quase podre.
Ele subiu o drone, ativou o modo noturno e começou a gravar. O oceano parecia calmo, mas o radar do aparelho mostrava interferência, como se algo enorme estivesse se movendo debaixo da superfície. Aos poucos, o mesmo círculo de luzes começou a surgir, exatamente como no vídeo original. Diego manteve o drone fixo, aproximando-se lentamente. Então, a tela piscou, e por alguns segundos, o que parecia um rosto humano surgiu refletido nas ondas. Assustado, Diego recuou o drone, mas algo começou a puxá-lo em direção ao mar, como se uma força invisível estivesse o atraindo. Ele tentava controlar, mas o equipamento descia cada vez mais. As luzes no oceano agora se moviam rapidamente, formando símbolos estranhos, quase como palavras. O áudio do controle começou a emitir sons agudos, misturados a sussurros distorcidos. De repente, o drone mergulhou. A câmera continuou gravando debaixo d'água, e o que apareceu nas imagens deixou Diego sem reação. Figuras humanas flutuando, imóveis, presas em correntes metálicas, com olhos abertos e bocas entreabertas, como se ainda respirassem. Uma das figuras virou o rosto lentamente e olhou direto para a lente. O vídeo cortou. O drone reapareceu na praia, horas depois, encharcado de água salgada, com a hélice principal quebrada. Diego revisou as gravações no notebook dentro do carro, tremendo. À medida que avançava o vídeo, as imagens pareciam mudar sozinhas. As figuras agora estavam em terra firme, caminhando pela areia. O mar ao fundo estava completamente parado, como se o tempo tivesse congelado. No canto da tela, algo começou a piscar, um novo arquivo sendo criado no computador, nomeado automaticamente como Olhe para Cima. Ele abriu o vídeo e o que viu fez seu sangue gelar. A imagem era do próprio carro, visto de cima. Alguém, ou algo, estava filmando Diego naquele exato momento. O som do mar aumentou e do lado de fora veio um ruído metálico, semelhante ao de um motor girando. Ele saiu correndo, mas ao olhar para o céu, não havia drone algum, apenas o círculo de luzes descendo, como se o mar estivesse subindo para engoli-lo. Na manhã seguinte, pescadores encontraram o carro de Diego vazio, com o notebook aberto e a última gravação pausada no quadro que mostrava o mar se abrindo. A polícia tentou investigar, mas o caso foi arquivado como desaparecimento sem causa definida. Meses depois, vídeos começaram a surgir na internet, sempre com o mesmo padrão: drones captando luzes circulares sobre o oceano, e ao final, uma voz distorcida dizendo algo em latim, repetido 3 vezes. Especialistas tentaram decifrar e descobriram que a frase significava: nós despertamos abaixo. O mais assustador é que todos os vídeos vinham de contas novas, sem histórico, criadas exatamente às 3h33. E em todos, havia um reflexo breve da mesma coisa: o rosto de Diego, flutuando sobre o mar, os olhos completamente pretos. Hoje, quem sobrevoa Pontal escuro com drones relata o mesmo fenômeno: interferências repentinas, bateria drenando imagens distorcidas que mostram algo movendo-se sob a água, maior do que qualquer embarcação. Em uma das gravações mais recentes, um drone caiu no mar e continuou transmitindo por alguns segundos. No vídeo, antes de desaparecer, é possível ver o círculo de luzes se abrindo como um portal, e dentro dele, dezenas de rostos humanos olhando para cima. Um detalhe arrepiante chamou a atenção dos especialistas: cada rosto tinha uma expressão idêntica à de Diego. A cidade, desde então, ficou conhecida como o litoral que respira. Alguns moradores juram que, nas noites de tempestade, conseguem ouvir o som de drones voando em meio às ondas, e que as luzes do mar respondem quando alguém ousa apontar uma câmera para o abismo. O quinto caso começou com um e-mail anônimo enviado para o canal Olho Aéreo. O remetente afirmava ter capturado imagens incomuns em uma área industrial abandonada chamada Fábrica de Ferro Velho, na periferia de uma cidade grande. O vídeo enviado tinha apenas 2 minutos e meio, mas era perturbador. Drones sobrevoavam galpões destruídos, mas algo parecia se mover entre os escombros, sombras humanas, curvadas,
quase mecânicas, como se fossem pessoas presas dentro de uma carcaça de metal. Curioso e obcecado por conteúdos incomuns, o youtuber Gabriel decidiu investigar pessoalmente, levando consigo 2 drones de última geração. Ele chegou à fábrica ao entardecer, cercada por grades enferrujadas e janelas quebradas, e iniciou a filmagem aérea, sem saber que, naquela noite, seria seguido por algo que nem a tecnologia poderia capturar completamente. Enquanto sobrevoava os galpões, Gabriel notou que o drone registrava sinais estranhos. Peças de metal se moviam sozinhas, caindo no chão com precisão, como se um ser invisível estivesse manipulando cada objeto. Entre os escombros, surgiram figuras encapuzadas, imóveis, de costas para a câmera, com braços alongados de maneira anormal. O sensor infravermelho do drone indicava temperaturas baixíssimas, abaixo de 0, mesmo que o ambiente estivesse morno. De repente, uma delas se virou lentamente. O rosto era completamente negro, sem traços humanos, apenas 2 pontos brilhantes onde deveriam estar os olhos. O drone começou a girar sozinho, aumentando a altura, e Gabriel percebeu que a transmissão estava sendo manipulada por forças desconhecidas. Os movimentos da câmera não obedeciam mais ao controle. Decidido a não recuar, Gabriel aproximou o drone, registrando cada detalhe. Mas as figuras começaram a se multiplicar, emergindo das sombras, atravessando paredes e obstáculos sem dificuldade, como se fossem feitas de pura energia sombria. A tela do controle começou a distorcer imagens de formas grotescas, tentáculos metálicos, olhos que piscavam sozinhos, corpos que se contorciam enquanto flutuavam no ar. O áudio registrava sussurros em várias línguas, mas a voz principal se destacava, profunda, metálica e lenta, repetindo frases curtas como "você nos verá e estamos em todo lugar". Gabriel tentou desligar o drone, mas ele continuava a filmar sozinho, circulando a fábrica e apontando para ele com movimentos lentos e precisos, como se estivesse caçando sua própria sombra. No ponto mais alto da fábrica, o drone registrou algo inesperado. Um corpo humano deitado, coberto de ferrugem e lixo, mas respirando. Cada respiração fazia o corpo se movimentar de forma mecânica, como se fosse parcialmente máquina. Quando Gabriel tentou se aproximar, o drone mergulhou abruptamente, filmando de cima, e a tela exibiu uma mensagem em vermelho piscante: "Você entrou no território errado". Ao longe, sombras começaram a emergir das paredes e do chão, formando uma muralha viva ao redor da fábrica. O som de hélices se multiplicava, como se dezenas de drones invisíveis sobrevoassem o local. Gabriel sentiu uma pressão no peito e o ar tornou-se gelado. Era como se a própria fábrica tivesse consciência e estivesse observando cada movimento seu. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o drone de Gabriel pousado no centro do galpão, intacto, mas com imagens inéditas, dezenas de vídeos de ângulos impossíveis, mostrando cada detalhe do que aconteceu, inclusive cenas que Gabriel não se lembrava de filmar. As figuras encapuzadas pareciam mover-se de forma coordenada, formando símbolos no ar, como uma mensagem codificada. No vídeo final, a câmera registrou o momento em que Gabriel desapareceu, engolido por uma sombra que se elevava do chão, enquanto os drones giravam ao redor, emitindo um zumbido hipnótico. O arquivo terminou abruptamente com a frase em letras brancas piscando na tela: "Agora você faz parte do arquivo". Desde então, a fábrica foi cercada por boatos e avistamentos. Moradores afirmam ver drones sobrevoando o local à noite, sem que ninguém os controle, e ouvir sussurros metálicos vindos dos galpões. Alguns afirmam que corpos antigos reaparecem nas filmagens, movendo-se como se estivessem vivos, e que qualquer drone que se aproxima da fábrica começa a gravar sozinho, mostrando imagens que ninguém deveria ver. Arquivos de vídeo começam a se multiplicar em computadores, sempre com novas figuras surgindo e novas mensagens ameaçadoras. A lenda se espalhou rapidamente entre entusiastas de tecnologia e exploradores urbanos. A fábrica de ferro velho não é apenas um local abandonado, mas um ponto de vigilância de algo que manipula drone. Se vigia quem ousa registrar sua existência. O sexto caso aconteceu em uma cidade industrial chamada Vila Sombria,
conhecida por suas fábricas abandonadas e estradas desertas. Um engenheiro chamado Rafael, fascinado por tecnologia e gravações aéreas, decidiu explorar uma antiga siderúrgica que estava fechada há mais de 30 anos. Ele equipou seu drone com câmeras infravermelhas, sensores de movimento e um gravador de áudio de alta sensibilidade. Ao sobrevoar a estrutura, tudo parecia normal no começo. Chaminés enferrujadas, galpões destruídos, restos de maquinária espalhados. Mas, ao se aproximar de uma das torres centrais, o drone registrou algo que Rafael jamais esqueceria. Uma sombra humana gigantesca, imóvel, coberta por uma névoa escura, quase fundida ao metal corroído da torre. Intrigado, Rafael manteve o drone sobrevoando o local, tentando captar mais detalhes. A sombra não se movia, mas emitia uma vibração intensa que fazia os sensores do equipamento dispararem alarmes. De repente, uma série de luzes começaram a piscar dentro da torre, formando padrões que lembravam símbolos desconhecidos. O áudio captado pelo gravador, que antes estava silencioso, agora reproduzia uma sequência de sussurros distorcidos e incompreensíveis, misturados a sons metálicos, como se correntes arrastassem algo pesado. Rafael sentiu um arrepio subir pela espinha. A torre parecia viva, como se estivesse observando cada movimento do drone, respondendo de forma consciente aos comandos que ele tentava dar. Enquanto analisava a gravação em tempo real, Rafael notou algo ainda mais perturbador. Figuras encapuzadas começaram a aparecer entre os galpões, emergindo do nada. Algumas flutuavam levemente acima do chão, outras moviam-se de maneira abrupta, quase telecinética. O drone, que deveria permanecer estável, começou a girar sozinho, formando ângulos impossíveis, inclusive capturando imagens de Rafael olhando para a tela. A transmissão começou a travar, e em cada pausa da imagem, surgia a mesma frase escrita em linhas de código invertidas: "Você foi visto, você está marcado." Rafael tentou desligar o equipamento, mas nada respondia. Até mesmo o gravador de áudio reproduzia os sussurros no quarto, como se o som tivesse seguido ele para casa. Na madrugada seguinte, Rafael decidiu voltar à siderúrgica, desta vez com 3 colegas engenheiros, equipados com drones adicionais para registrar qualquer anomalia. Ao sobrevoar a torre, as câmeras captaram algo impossível: dezenas de drones voando sozinhos, formando um círculo no ar, pairando sobre a estrutura. Cada drone emitia luzes vermelhas sincronizadas, criando a ilusão de um olho gigantesco observando-os. Então, uma das figuras encapuzadas emergiu do topo da torre e pareceu aparecer dentro da tela do próprio drone, encarando Rafael diretamente. O aparelho travou e o sinal do controle foi perdido por completo. O grupo correu para fora da siderúrgica, mas quando olharam para o céu, perceberam que centenas de luzes vermelhas pairavam sobre a cidade, como se todos os drones da região tivessem se reunido para observá-los. Ao amanhecer, todos encontrarão-se novamente na base, tentando recuperar os vídeos do drone. As gravações mostravam imagens aterrorizantes, figuras encapuzadas surgindo em locais impossíveis, sombras que atravessavam paredes. Em uma cena, o próprio Rafael sendo seguido por drones invisíveis dentro de sua casa, filmando enquanto dormia. Um detalhe chamou a atenção. No centro de todas as gravações, havia uma figura maior que as demais, flutuando acima da torre. Uma entidade metálica e sombria, quase transparente, com braços que se estendiam infinitamente e olhos brilhantes como faróis, observando cada movimento do drone. Rafael percebeu que não eram apenas drones comuns. Os aparelhos estavam sendo controlados por algo vivo, inteligente e hostil. Hoje, a siderúrgica de Vila Sombria permanece isolada. Aqueles que tentam sobrevoar o local com drones relatam interferências, vozes distorcidas e imagens que se multiplicam sozinhas, mostrando figuras que não estavam presentes antes. Rafael desapareceu alguns meses depois. Apenas os drones permaneceram, gravando sozinhos, pairando sobre a cidade à noite. As filmagens recuperadas mostram que as figuras encapuzadas agora acompanham qualquer drone que se aproxima, e a entidade maior surge intermitentemente, sempre observando. Moradores próximos afirmam ouvir o zumbido das hélices ao anoitecer, mesmo sem nenhum drone visível.
que, de vez em quando, luzes vermelhas aparecem nos céus, formando símbolos que ninguém consegue decifrar. A lenda de Vila Sombria se espalhou entre youtubers e exploradores urbanos. Aqueles que ousam capturar imagens com drones nunca mais estarão sozinhos e podem ser observados para sempre por olhos que pairam invisíveis no céu. O sétimo caso aconteceu em uma região de montanhas isoladas, conhecida como **Vale dos Ventos ***, onde ventos fortes e neblina constante escondiam trilhas perigosas. Um youtuber chamado Leonardo, especialista em exploração noturna com drones, decidiu investigar relatos de estranhas luzes que surgiam sobre a região à noite. Equipado com um drone de alta tecnologia e câmera térmica, ele decolou próximo a um antigo vilarejo abandonado, com casas cobertas por musgo e estradas tomadas por vegetação. Tudo parecia silencioso, exceto pelo som constante do vento. Mas ao se aproximar da parte mais alta do vale, o drone captou uma série de pequenas luzes brancas, formando padrões geométricos impossíveis de compreender. Ao fundo, algo que parecia uma torre de pedra flutuando sobre o nevoeiro. Leonardo ficou surpreso com a estabilidade do drone, mesmo com ventos fortes, como se o equipamento estivesse sendo guiado por uma força desconhecida. Aproximando-se da torre, ele percebeu algo ainda mais estranho. Figuras humanas atravessando a neblina, mas sem tocar o chão, flutuando alguns centímetros acima dele. As câmeras térmicas indicavam que essas figuras não possuíam calor, como se fossem espectros. Ao girar o drone para registrar a extensão do vale, o youtuber percebeu linhas de luz formando símbolos idênticos aos que apareciam em livros antigos de ocultismo. Ele tentou recuar o drone, mas o sinal começou a falhar e a tela exibiu imagens distorcidas. O reflexo do próprio Leonardo, parado no vale, enquanto dezenas de olhos brilhosos surgiam no nevoeiro, todos olhando diretamente para a câmera. Determinado a continuar, Leonardo aproximou o drone ainda mais da torre. Foi quando ouviu o primeiro som, um zumbido baixo, metálico, como milhares de hélices sincronizadas, vindo de todas as direções. As figuras flutuantes começaram a se aproximar do drone, e a câmera captou detalhes horripilantes, rostos pálidos, olhos totalmente negros e bocas abertas, emitindo sons inaudíveis. O equipamento começou a registrar movimentos que Leonardo não controlava, como se alguém pilotasse o drone à distância. A tela do visor começou a mostrar imagens de outros lugares do vale, revelando que ele não estava sozinho. Centenas de drones surgiam do nada, fumando de todos os ângulos e formando um padrão que lembrava um olho gigante, imóvel no céu enevoado. A situação piorou quando uma das figuras, maior e mais densa que as demais, emergiu do nevoeiro e avançou na direção do drone. A câmera começou a tremer violentamente, girando em círculos e captando flashes de imagens que pareciam gravadas em dimensões diferentes. A torre de pedra se multiplicava, casas do vilarejo apareciam flutuando, entre elas, corpos distorcidos que não poderiam existir na realidade. Leonardo tentou desligar o drone, mas o aparelho parecia ter vontade própria. O zumbido aumentou, ecoando pela neblina. Um frio intenso tomou conta do vale, congelando cada músculo de seu corpo. Ele recuou. No monitor, viu algo aterrador. Uma das figuras flutuantes levantou um braço e apontou diretamente para ele, como se estivesse marcando seu destino. Quando a noite avançou, o drone começou a sobrevoar automaticamente uma trilha que Leonardo não conhecia, levando-o para o centro do vale. No vídeo, a torre flutuante agora se movia, aproximando-se do chão, e as figuras cercavam o drone em círculos, emitindo um brilho fosforescente. Em determinado momento, a câmera captou um reflexo em que Leonardo aparecia, mas seu corpo parecia fundido com o equipamento, como se estivesse sendo absorvido. O sinal do controle ficou totalmente instável e o vídeo mostrou, por alguns segundos, o céu aberto do vale tomado por drones voadores e luzes que se moviam em padrões impossíveis, como se uma inteligência invisível estivesse testando limites e observando cada ação do youtuber. Na manhã seguinte, moradores que passaram pela trilha encontraram o drone de Leonardo pousado intacto, mas com as hélices queimadas e o cartão de memória preso.
Quando o vídeo foi reproduzido, mostrava uma sequência perturbadora. Leonardo sendo puxado para dentro da neblina pelo drone, figuras flutuantes o seguindo de perto e símbolos geométricos surgindo em toda parte, como se registrassem cada momento. O arquivo terminava com uma imagem de olhos negros refletidos nas nuvens do vale, acompanhados de um som contínuo de hélices, mas desta vez muito mais intenso. Desde então, ninguém se atreve a sobrevoar o Vale dos Ventos com drones, pois há relatos de que o som das hélices e das luzes estranhas ainda ecoa por lá, mesmo sem drones visíveis, como se o lugar estivesse vivo e observando cada intruso. O oitavo caso ocorreu em uma cidade costeira chamada Mar de Névoa, famosa por suas falésias abruptas e lendas de desaparecimentos misteriosos. Um grupo de youtubers, especializados em fenômenos inexplicáveis, decidiu explorar uma área conhecida como Cliffs do Abismo, onde moradores afirmavam ouvir vozes estranhas vindas do mar à noite. Equipados com drones de alta tecnologia, câmeras infravermelhas e gravadores de áudio sensíveis, os 4 integrantes sobrevoaram a região durante uma noite de lua cheia encoberta por nuvens densas. As primeiras imagens pareciam normais, ondas quebrando nas pedras e barcos abandonados à deriva. Mas, em determinado momento, os drones captaram algo que fez todos congelarem. Um objeto enorme emergia da água, refletindo luz própria, como se fosse metálico, e flutuava a poucos metros das falésias. Enquanto o grupo tentava se aproximar com os drones, o objeto começou a emitir sinais luminosos em padrões rítmicos, semelhantes a códigos. No vídeo, surgiam formas humanoides, escuras e alongadas, movendo-se em sincronia com as luzes. Quando a câmera do drone focalizou uma das figuras, foi possível ver olhos totalmente brancos, sem pupilas, que pareciam observar diretamente cada integrante do grupo. O sensor térmico indicava uma temperatura negativa, apesar da brisa marítima amena. A água ao redor do objeto parecia absorver qualquer reflexo, tornando a cena ainda mais sinistra. De repente, o áudio começou a reproduzir vozes distorcidas, gritando em uníssono palavras que ninguém conseguiu identificar, como se o som viesse de várias direções ao mesmo tempo. Um dos drones, operado por Mariana, começou a perder sinal de forma intermitente. Ao recuperar a transmissão, imagens surreais apareceram. O equipamento voava sozinho, seguindo trilhas impossíveis, mergulhando sobre as falésias e capturando detalhes do grupo que não estavam visíveis a olho nu. Entre as pedras, surgiam corpos humanos parcialmente cobertos de algas e limo, mas respirando lentamente, com olhos fixos no céu. Um reflexo na água mostrou um rosto humano, pálido e distorcido, observando o drone de dentro do oceano. O grupo percebeu que o objeto metálico se movia de forma inteligente, reagindo aos drones e controlando sua movimentação, como se estivesse vivo e consciente, atento a cada passo deles. Enquanto o medo aumentava, as luzes do objeto começaram a formar um círculo perfeito sobre a água, elevando-se lentamente em direção ao céu. Os drones, antes estáveis, agora giravam de maneira incontrolável, captando imagens de pontos que não existiam no local, falésias invertidas, ondas suspensas e reflexos de figuras humanas pairando no ar. Um ruído metálico intenso, semelhante a centenas de hélices girando simultaneamente, tomou conta do ambiente. Um dos integrantes tentou recuperar o drone, mas a tela mostrou uma imagem que congelou todos. Ele próprio era filmado de cima, pairando sobre o objeto metálico, enquanto braços longos e sombrios surgiam do oceano para envolvê-lo lentamente. No momento seguinte, todos perceberam que seus drones haviam se transformado em observadores independentes, voando em padrões inteligentes, como se formassem uma rede de vigilância. O objeto emergiu completamente da água, revelando formas humanas presas em sua superfície, observando o grupo. As luzes piscavam em códigos que ninguém conseguia decifrar, enquanto sussurros metálicos ecoavam pelo vento. Ao olhar para as gravações, o grupo percebeu algo aterrador. Cada drone registrava cenas de si mesmos em ângulos impossíveis, como se alguém estivesse monitorando não apenas a exploração, mas a própria realidade do local, manipulando a percepção do que era real. Quando a manhã chegou,
A maré havia levado os barcos e apagado qualquer vestígio do objeto. Apenas os drones permaneceram, pousados de forma perfeita sobre as pedras. As gravações revelaram detalhes impossíveis: reflexos de rostos no oceano, figuras humanas flutuando entre as ondas, sinais de luz formando símbolos alienígenas, como se cada movimento do grupo estivesse registrado. Quem assistiu ao vídeo relatou sentir vertigem e uma sensação de ser observado, mesmo após desligar a tela. Desde então, moradores afirmam ouvir sons de hélice sobrevoando as falésias à noite e ver luzes circulares na água, repetindo os padrões captados pelos drones, como se o abismo estivesse vivo, vigiando todos que ousassem filmar ou se aproximar da região. O nono caso aconteceu em um distrito urbano abandonado chamado Setor 40, uma área de fábricas antigas, ruas estreitas e prédios em ruínas, onde moradores de cidades vizinhas afirmavam ouvir sons de hélices à noite, mesmo sem drones visíveis. Um youtuber chamado André, especialista em tecnologia e exploração urbana, recebeu vídeos misteriosos enviados por um remetente desconhecido. Os clipes mostravam drones sobrevoando ruas vazias e prédios desmoronados, mas o mais estranho era que em cada gravação surgiam sombras humanas em movimento, atravessando paredes e pisos, sem se preocuparem com obstáculos físicos. Curioso, André decidiu investigar pessoalmente, levando consigo 2 drones de última geração e câmeras infravermelhas. Ao sobrevoar o Setor 40, os drones captaram movimentos sutis entre as ruínas, portas que se abriam sozinhas, janelas quebradas que se alinhavam como se observassem, e sombras que surgiam no horizonte, cada vez mais numerosas. André percebeu que cada drone se comportava de forma estranha. Girava sozinho, voava em padrões coordenados, se registrava ângulos impossíveis, como se fossem guiados por inteligência própria. Em determinado momento, uma das câmeras captou uma figura maior que as demais, flutuando sobre um prédio desmoronado. Seu corpo era metálico e translúcido, e os olhos brilhavam com luz vermelha intensa, refletindo nos vidros quebrados das janelas. O sinal do controle começou a falhar, e o áudio reproduzia um zumbido contínuo misturado a sussurros incompreensíveis. Determinado a não recuar, André seguiu o drone principal e o levou até uma fábrica abandonada no centro do setor. Lá, o equipamento captou cenas perturbadoras. Figuras humanas parcialmente cobertas de metal surgiam entre destroços, com braços alongados e movimentos rígidos, como se fossem robôs possuídos. A câmera registrava detalhes que André não conseguia ver a olho nu. Símbolos gravados nas paredes, símbolos que brilhavam levemente e pareciam pulsar em sincronia com os zumbidos das hélices. Em certo momento, o drone girou e apontou diretamente para André, mostrando seu próprio reflexo em uma poça de óleo, mas com os olhos substituídos por luzes vermelhas que piscavam. À medida que a noite avançava, mais drones surgiam do nada, circulando entre os prédios em padrões complexos. André percebeu que os aparelhos estavam conectados de forma invisível, formando uma rede que monitorava cada movimento dele. Uma das figuras metálicas começou a se mover em sua direção, atravessando paredes e chão sem dificuldade, enquanto outras surgiam em sequência, cercando o youtuber. A tela do drone piscou e exibiu mensagens em uma língua desconhecida, repetidas em diferentes vídeos. Você nos registrou, agora somos parte de você. O som metálico das hélices aumentou de intensidade, reverberando pelas ruas vazias, tornando impossível distinguir a realidade do que era capturado pelas câmeras. No auge do terror, André tentou desligar todos os drones, mas eles continuaram voando, filmando de ângulos impossíveis e mostrando imagens de lugares que não existiam no setor. Ele viu cenas de prédios dobrados, ruas suspensas no ar e corpos de pessoas misturados a metal, todos olhando para cima, como se observassem o céu. Em certo momento, a câmera registrou uma figura maior que as demais flutuando sobre a cidade, emitindo luz intensa e sombras que se espalhavam pelas ruas. As últimas imagens mostravam André sendo puxado para cima por tentáculos de sombra, enquanto os drones se alinhavam em círculo ao redor dele, filmando cada movimento com precisão aterrorizante. Na manhã seguinte, os
moradores relataram que a cidade parecia estranhamente silenciosa, mas os sinais de drones ainda eram visíveis, marcas de pouso e gravações que continuavam a se multiplicar em dispositivos eletrônicos próximos ao setor. As filmagens mostravam André sendo absorvido pelas sombras, enquanto as figuras metálicas flutuavam acima dos prédios. Cada gravação terminava com olhos vermelhos piscando em diferentes locais da cidade, e o som de hélices distantes continuava durante dias, como se o setor 40 tivesse se tornado um ponto de vigilância de algo desconhecido, algo que agora controlava não apenas os drones, mas também a percepção daqueles que ousavam investigar. O 10º caso ocorreu em um vilarejo montanhoso chamado Pico Silencioso, famoso por suas trilhas íngremes e neblina densa que cobre toda a região durante a noite. Um youtuber chamado Henrique, especialista em exploração urbana e fenômenos inexplicáveis, recebeu um vídeo anônimo com imagens de drones sobrevoando a região. No vídeo, era possível ver sombras humanas se movendo entre as árvores, mas de forma rígida e mecânica, como se não fossem inteiramente humanas. Curioso, Henrique decidiu investigar pessoalmente, levando consigo 2 drones equipados com câmeras térmicas e sensores de movimento. Ao chegar, percebeu que a trilha principal desaparecia em meio à neblina e que cada som parecia amplificado, criando uma sensação de que estavam sendo observados constantemente. Ao decolar com o drone, Henrique percebeu algo estranho. As árvores e rochas pareciam se reorganizar conforme ele se aproximava. O sensor térmico detectou figuras flutuando acima do solo, imóveis, com uma temperatura abaixo de 0, mesmo que o ar estivesse ameno. Entre elas, uma maior se destacava, com braços longos e luminosos, emitindo um brilho intenso e pulsante. O drone começou a girar sozinho, captando imagens de ângulos impossíveis, inclusive de pontos que Henrique não havia notado, mostrando trilhas e estruturas que não existiam na realidade. As gravações mostravam sombras atravessando o terreno de forma impossível, e o áudio captava sussurros metálicos repetindo palavras incompreensíveis em um ritmo hipnótico. Determinando avançar, Henrique seguiu o drone até uma clareira no centro da montanha. Ali, o equipamento registrou algo aterrador, uma formação de figuras flutuantes, em círculo, todas observando o drone e o youtuber, enquanto símbolos luminescentes surgiam no chão e no ar, pulsando em sincronia com o zumbido metálico das hélices. Cada símbolo parecia formar palavras de uma língua antiga e desconhecida, e as figuras moviam-se de maneira coordenada, como se estivessem conscientes de cada comando dado pelo drone. Henrique tentou desligar o aparelho, mas ele parecia ter vida própria, continuando a filmar e a registrar cada detalhe de maneira independente. Enquanto a noite avançava, o drone começou a gravar cenas que desafiam toda lógica. Henrique aparecia em imagens de lugares onde ele nunca esteve, como se estivesse sendo transportado por uma dimensão paralela. As figuras começaram a se aproximar, e o brilho que emanava delas refletia nas árvores e nas pedras, formando sombras que pareciam tocar o próprio corpo de Henrique. O zumbido metálico aumentou, e os sensores do drone disparavam continuamente, mostrando sinais de interferência intensa. Uma das figuras maiores flutuou até o centro da clareira e estendeu um braço longo em direção ao drone. No momento em que tocou o equipamento, as imagens começaram a girar vertiginosamente, projetando flashes de luz e rostos humanos misturados a metal. No ápice da experiência, Henrique percebeu que não estava mais controlando o drone. Ele seguia rotas impossíveis, filmando lugares que não existiam no vale. As figuras cercavam o youtuber, algumas passando através dele sem causar dor, mas deixando marcas luminosas que registravam sua presença. A câmera registrou algo ainda mais perturbador. Henrique sendo levantado do chão, envolto por braços de sombra que se estendiam a partir das figuras, enquanto os drones voavam em formação acima, emitindo luzes sincronizadas. A transmissão captava cada detalhe, revelando símbolos que pareciam mudar a realidade ao redor, dobrando o espaço e criando reflexos de lugares inexistentes. Na manhã seguinte, o vilarejo estava silencioso como nunca. Henrique desapareceu sem deixar vestígios, mas os drones permaneceram pousados sobre as rochas,
gravando sozinhos. Quando os arquivos foram analisados, mostravam cenas impossíveis, figuras humanas misturadas a sombras metálicas, símbolos pulsantes no ar e no chão, e flashes de luz que revelavam rostos de desaparecidos, incluindo outros exploradores que haviam investigado fenômenos semelhantes. Moradores afirmam ouvir o zumbido contínuo das hélices durante noites de neblina e ver luzes brilhando sobre o pico silencioso, formando padrões que ninguém consegue decifrar. Aqueles que ousam sobrevoar a região com drones relatam sensação de serem observados por olhos invisíveis e que a montanha parece viva, registrando cada passo daqueles que ousam explorá-la. O 11º caso ocorreu em uma região desértica conhecida como Planície do Eco, um lugar onde ventos constantes formam redemoinhos de areia e as noites são extremamente silenciosas. Um youtuber chamado Vitor, especialista em fenômenos inexplicáveis e tecnologia de drones, recebeu um vídeo anônimo mostrando algo estranho sobre a planície. Uma série de luzes flutuando em padrões geométricos, movendo-se com precisão e desaparecendo em segundos. Fascinado pelo mistério, Vitor decidiu explorar o local, levando 3 drones equipados com câmeras infravermelhas, sensores de movimento e gravadores de áudio de alta sensibilidade. Ele chegou ao anoitecer, quando o deserto ficava envolto em neblina fina, tornando a visibilidade quase nula. Assim que os drones decolaram, Vitor notou algo que jamais esperava. As câmeras captaram figuras humanas caminhando sobre a areia, mas seus pés não tocavam o chão, como se flutuassem alguns centímetros acima da superfície. As imagens térmicas indicavam temperaturas extremamente baixas, apesar do calor do deserto. Em determinado momento, uma das figuras começou a se mover em direção ao drone, e seu corpo parecia parcialmente transparente, mas refletia luz intensa de maneira hipnótica. O drone começou a girar sozinho, captando ângulos impossíveis e revelando que o deserto estava repleto de símbolos gravados na areia, alguns se movendo lentamente como se respirassem. O áudio captava vozes distorcidas repetindo palavras em idiomas desconhecidos, criando uma sensação de pânico. Determinando continuar, Vitor aproximou os drones do centro da planície, onde uma grande área circular parecia pulsar com luz própria. As figuras flutuantes se reuniram ali, formando um padrão que lembrava um olho gigante observando o céu. Uma das câmeras captou algo impossível, uma sombra colossal emergindo do chão, com braços longos e finos que se estendiam por metros, alcançando os drones. As imagens começaram a se distorcer, mostrando ângulos de Vitor que ele jamais tinha presenciado, como se estivesse sendo filmado de dentro de si mesmo. O drone registrava flashes de rostos humanos parcialmente fundidos a sombras metálicas, enquanto um zumbido contínuo preenchia o silêncio do deserto, reverberando em todas as direções. À medida que a noite avançava, os drones começaram a se comportar de forma independente, seguindo rotas complexas, formando círculos e captando imagens de pontos inexistentes. Vitor percebeu que o próprio deserto parecia reagir aos movimentos dos aparelhos. Dunas se deslocavam sem vento, e a areia formava padrões que imitavam símbolos observados nos vídeos anteriores de outros locais. As figuras se aproximavam cada vez mais, algumas atravessando a própria luz emitida pelos drones. O zumbido metálico das hélices misturava-se a gritos distorcidos, e o reflexo de Vitor apareceu em uma câmera, mas com olhos completamente negros, como se sua alma estivesse sendo registrada pelo equipamento. No auge do terror, uma das figuras maiores emergiu do centro da planície, levantando-se sobre uma coluna de areia e luz, e parecia controlar os drones, forçando-os a voar em padrões coordenados. O círculo de luzes aumentou, formando símbolos complexos no ar que pareciam pulsar com vida própria. O drone principal captou imagens de Vitor sendo envolvido por sombras finas e alongadas, que se estendiam do chão até os céus, envolvendo lentamente enquanto ele tentava fugir. Cada movimento dele era registrado em ângulos impossíveis, revelando reflexos de seu próprio corpo fundido a figuras sombrias, criando a impressão de que ele não estava mais sozinho, mas integrado a uma inteligência maior e hostil. Na manhã seguinte,
Os moradores que passavam pela planície relataram ouvir o zumbido das hélices e ver luzes flutuantes acima da areia, mesmo sem drones visíveis. O equipamento de Victor foi encontrado intacto, mas todas as gravações mostravam imagens impossíveis, figuras humanas flutuando, símbolos luminosos pulsando na areia e rostos que pareciam observá-lo a cada movimento. Ninguém voltou a sobrevoar a região com drones, pois os relatos indicam que o deserto agora possui consciência própria, registrando tudo e integrando qualquer intruso à sua rede de observação. O arquivo final do drone terminava com os olhos negros de Victor refletidos na areia, enquanto o zumbido metálico ecoava, sugerindo que ele jamais deixaria a planície completamente, tornando-se parte do mistério que agora vigia qualquer drone que ouse filmar o local.